Boa noite. Boa noite. Procuradoria-Geral da República diz que o presidente do PP, um deputado federal e um ex-parlamentar do partido ameaçaram de morte uma testemunha. Além da ameaça, os 3 políticos do Partido Progressista ofereceram dinheiro, casa e emprego para que testemunha mudasse depoimento na Lava Jato. Superior Tribunal de Justiça manda para a primeira instância os processos contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Pimentel é acusado de beneficiar a Odebrecht em troca de 15 milhões de reais como propina, quando era ministro no governo Dilma. Já se passaram 100 dias do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Até agora, a polícia do Rio de Janeiro não encontrou os matadores, mas afirma que existem suspeitos sob investigação. Justiça homologa a delação de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4, endossou o acordo fechado exclusivamente com a Polícia Federal. ONU acusa a Venezuela de executar grupos de oposição em bairros pobres do país e que as forças de segurança ainda estariam alterando a cena dos supostos crimes. A seleção passa um sufoco para bater a Costa Rica por 2-0. Os gols de Coutinho e Neymar vieram depois de muita tensão nos minutos finais da partida. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Pancadão Veste Casa. As mantas voltaram com tudo. É pra balançar as lojas. Manta casal por apenas R$19,99 cada. É isso mesmo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. As lojas foram reabastecidas. É pra balançar tudo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. Esse é o Pancadão Veste Casa. Ofertas válidas de 20 a 24 de junho. Corra e aproveite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. A fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Pancadão Veste Casa. As mantas voltaram com tudo. É pra balançar as lojas. Manta casal por apenas R$19,99 cada. É isso mesmo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. As lojas foram reabastecidas. É pra balançar tudo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. Esse é o Pancadão Veste Casa. Ofertas válidas de 20 a 24 de junho. Corra e aproveite. Nesta sexta. O entrevistado do Hora do Voto é o governador de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSB, Márcio França. Hora do Voto. Nesta sexta, 11h30 da noite. São Paulo tem a primeira cooperativa de presas do estado. A ideia, inspirada numa iniciativa de Belém do Pará, quer melhorar a vida de mulheres depois do cumprimento da pena. Como incentivo, o artesanato que elas produzem será comprado pelo Palácio dos Bandeirantes e dado de presente a autoridades que visitam a sede do governo paulista. Tânia já cumpriu metade da pena de 7 anos por tráfico de drogas. Nos últimos meses, o dia a dia no presídio está mais leve graças às horas de bordado. Quando eu chego aqui, eu estou dentro da minha empresa de artesanato, assim, estou dentro da minha cooperativa. Então eu esqueço que eu estou dentro de um presídio.
Ela e mais 31 presas da penitenciária feminina de Tremembé 2, no interior do estado, fazem parte de um projeto pioneiro implantado pela ONG Humanitas 360. Ao invés de trabalharem e receberem um salário, viraram donas do próprio negócio, a primeira cooperativa do sistema carcerário do estado. Elas fizeram um treinamento para aprender o artesanato, principalmente pontos do bordado, crochê e costura. Os equipamentos e materiais também foram doados e tiveram aulas de desenho com Paulo von Poser, conhecido por ser o artista das rosas. Por enquanto, as peças ainda estão desmontadas. O próximo passo do projeto é que elas ganhem forma em materiais utilitários, como colchas e panos de prato. E a cooperativa já tem um primeiro cliente. Tudo que elas produzirem a partir de agora será comprado pelo governo de São Paulo. Para dar como brinde para dignatários estrangeiros que venham visitar o estado de São Paulo ou quando o nosso governador vai a outros países. O preço das peças ainda não foi definido. O lucro será dividido entre as presas. O trabalho também gera redução da pena, 1 dia a menos para cada 3 na cooperativa. O que a gente consegue perceber? O aumento dessa autoestima, o desenvolvimento de habilidades, a questão de criatividade. Uma vez que ela já tem essa possibilidade de um novo caminho, a gente espera que a chance dessa reincidência se reduza ao zero. Pelo estatuto da cooperativa, após deixarem a prisão, as detentas que quiserem poderão continuar o trabalho de casa. É o que Flávia pretende fazer após cumprir o restante da pena de 19 anos e 3 meses por tráfico de drogas e associação criminosa. É poder mostrar para a sociedade que dentro do sistema carcerário, onde a sociedade ainda tem a discriminação, que existem mulheres que têm capacidade, que tem mulheres que têm determinação, força de vontade e, além de tudo, de mudar de vida, né? Há 100 dias, a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no Rio de Janeiro. Mas até agora, nem sinal dos culpados. Quem matou Marielle e Anderson? Já são 100 dias sem resposta para essa pergunta. Foi na noite de 14 de março. Na saída de uma reunião no centro do Rio de Janeiro, a vereadora do PSOL voltava para casa com uma assessora e o motorista. No trajeto, 2 homens num carro atiraram contra o veículo em que ela estava. Foram vários disparos. 4 acertaram a cabeça dela. 3, as costas do motorista. Marielle Franco e Anderson Gomes morreram na hora. Nada foi levado. A repercussão do crime foi imediata. Protestos em todo o país e fora do Brasil reuniram milhares de pessoas. Até o Papa Francisco ligou para a família de Marielle. Eleita com 46 mil votos, a vereadora carioca era defensora dos direitos humanos e crítica da violência policial. Fazia parte de um grupo de parlamentares que acompanhavam a intervenção militar no Rio. Mãe, lésbica e negra, também lutava contra o racismo e a homofobia. Desde o início, a hipótese de crime político pesou para dar uma dimensão simbólica e internacional ao caso. A polícia sabe que o crime foi premeditado, que o carro da vereadora estava sendo seguido horas antes da execução e que a munição 9mm tinha sido desviada da Polícia Federal. Embora o caso siga sob sigilo, já foram apontadas falhas da perícia, como a descoberta tardia da arma usada no crime, uma submetralhadora HK-PM5. No início desse mês, um delegado chegou a divulgar uma carta na qual desabafa sobre as péssimas condições de trabalho. Os investigadores admitem que a atuação política de Marielle deve ter sido a motivação para o assassinato. Ações que ela promovia em comunidades incomodariam os milicianos, investigados como os mandantes do crime. Mas de concreto é que mesmo depois de 100 dias da morte de Marielle e Anderson, só há suspeitas. Uma testemunha apontou o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, e o ex-PM Orlando Curicica, que está preso, como os mandantes do assassinato. Os 2 negam a participação no caso. Um líder comunitário, Alexandre Pereira, que era auxiliar do vereador, foi encontrado morto 2 dias depois de prestar depoimento sobre a morte de Marielle e Anderson. Para marcar a data, a internet virou espaço de cobrança por justiça. A hashtag 100 dias sem ela teve destaque no Twitter e no Instagram durante o dia. Amigos, familiares, artistas e políticos exigiram respostas das autoridades. A Anistia Internacional lembrou da data, 100 dias versus 0 resposta. O PSOL, partido a que Marielle era afiliada, divulgou um vídeo que se espalhou nas redes. Eu sou porque nós somos. Eu sou defensora dos direitos humanos porque nós somos vida.
Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das investigações do assassinato de Marielle. Em fevereiro, quando o seu governo derretia, Michel Temer tirou da cartola a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Disse que derrotaria o crime organizado e as quadrilhas. Passados 4 meses, com o governo já em estado líquido, aquilo que Temer chamava de jogada de mestre revelou-se um tiro no pé. Comunidades pobres do Rio continuam sob fogo cruzado. Acaba de descer a cova o corpo do menino Marcos Vinícius, 14 anos, morto a caminho da escola numa operação policial. E a morte da vereadora Marielle Franco completa 100 dias como um símbolo da ineficiência do Estado diante do crime no Rio. O mesmo Temer que falou grosso contra os bandidos do asfalto lidera o MDB, partido que mantém nos seus quadros a bandidagem que saqueou o Rio a partir dos gabinetes refrigerados. Gente como o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o manda-chuva da Assembleia Legislativa Fluminense, Jorge Pisciani. Essa quadrilha de estimação recebe de Michel Temer a homenagem do silêncio. Ninguém disse ainda com todas as letras, talvez por pena, mas a intervenção federal no Rio já evoluiu da condição de hipocrisia eleitoreira para o estágio do fiasco. Os efeitos temporários do cinismo foram substituídos pelo império da lógica. Esgotada a fase do espalhafato, resta a evidência de que segurança pública não é boa matéria-prima para passes de mágica. O único efeito prático da esperteza foi a transferência da batata quente da violência do Rio para o colo de Temer. É isso que acontece quando um presidente adota a marquetagem como método de governo. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça mandou para a primeira instância os processos contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. A determinação foi do ministro Herman Benjamin, que era relator dos processos no STJ. Na corte, o governador é investigado na Operação Acrônimo. Em um dos processos, o petista já virou réu por corrupção. Pimentel é acusado de beneficiar a Odebrecht em processos na Câmara de Comércio Exterior entre 2011 e 2014, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Dilma. Segundo o Ministério Público, em troca de benefícios à empreiteira, Fernando Pimentel combinou o recebimento de 15 milhões de reais em espécie a título de propina. O acerto teria sido intermediado por Benedito Oliveira, o Bené, empresário amigo de Pimentel. O governador nega as acusações. Agora, Fernando Pimentel será investigado na primeira instância. O ministro Herman Benjamin só tomou a decisão depois do STJ definir que crimes supostamente cometidos por governadores fora do mandato serão enviados para a Justiça de primeiro grau. Os depoimentos das testemunhas que já estavam sendo ouvidas no gabinete do ministro serão encaminhados no pacote. Na Assembleia Legislativa de Minas, tramita um processo de impeachment contra o governador. O petista é acusado de atrasar repasses para o Legislativo, o Judiciário e as prefeituras mineiras, o que poderia ser configurado como crime de responsabilidade. Fernando Pimentel também nega esta acusação. Ele é pré-candidato à reeleição ao governo mineiro nas eleições deste ano. O presidente Michel Temer se encontrou ontem à noite fora da agenda oficial com o senador tucano Aécio Neves. Foi durante um jantar na casa do presidente da Câmara. Na foto publicada pelo site Metrópolis, Michel Temer aparece ao lado de Rodrigo Maia ao deixar a residência oficial do presidente da Câmara logo depois do jantar. Ao fundo surge o senador Aécio Neves, flagrado num descuido pela porta entreaberta. No encontro, fora das agendas oficiais dos presidentes da República e da Câmara, o assunto alegado foi política. E, nesse caso, possivelmente a formação de alianças para as eleições. No MDB de Temer, o pré-candidato é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas o partido ensaia desistir dele para apoiar um aliado com mais chances. Já o DEM, que escolheu Rodrigo Maia, também conversa com outros partidos, entre eles o PDT de Ciro Gomes e o PSDB de Geraldo Alckmin.
Estranha pareceu a presença de Aécio Neves, supostamente articulando em nome do PSDB. É que o senador mineiro permanece isolado no partido, longe das negociações de campanha, desde que foi gravado pedindo R$2 milhões a Joesley Batista, da JBS Friboi. Nos bastidores, a informação é de que a conversa entre Aécio e Temer foi sobre um outro assunto. Ambos, que foram supostamente incriminados pela delação da JBS, estariam empenhados de forma conjunta para tentar anular provas. Estariam se valendo do fato de o ex-procurador da República, Marcelo Miller, ter sido indiciado no começo da semana, suspeito de ter ajudado Joesley Batista no acordo de delação premiada, quando ainda trabalhava no Ministério Público Federal. Para Temer e Aécio, a Polícia Federal reconhece que Miller fez jogo duplo e, por isso, eles estariam atuando para que as provas no acordo firmado com a Justiça não tenham validade. Segundo a investigação, não há indício de que Miller tenha orientado Joesley a gravar de forma clandestina o presidente da República, nem o tucano mineiro. A decisão sobre uma possível rescisão do acordo de delação caberia ao ministro do Supremo, Edson Fachin. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o cientista político Rui Tavares Maluf sobre as eleições. A família do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi, manteve $5.600.000 numa conta na Suíça. A informação foi publicada no site Poder 360. A conta foi aberta em maio de 2014 e estava em nome de uma offshore que tem como beneficiário Rodrigo Costa da Rocha Loures e a mulher Vera Lília Santos da Rocha Loures, pais do deputado da mala Rodrigo Rocha Loures. De acordo com a defesa do ex-assessor especial do presidente Temer, o dinheiro tem origem lícita e foi declarado à Receita Federal e foi repatriado ao Brasil em 2016. A família Rocha Loures fez fortuna com merendas escolares. O pai do ex-deputado é fundador da empresa que fabrica as barras de cereais Nutri, no Paraná. De acordo com o site Poder 360, a companhia faturou em 2016 quase R$296 milhões. Nos governos do PT, participou do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era vinculado à presidência da República. Hoje é integrante do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp. Já o filho, o ex-deputado Rocha Loures, chegou a ser preso, no entanto, agora está em prisão domiciliar. Ele foi flagrado correndo pelas ruas de São Paulo com uma mala com R$500 mil da JBS Friboi. Para o Ministério Público, o dinheiro é fruto de propina e teria como destinatário final o presidente Temer, o que o MDBista nega. Em Brasília, Rocha Loures é réu em 2 ações penais, numa por corrupção envolvendo a mala da JBS e outra no inquérito que investiga uma suposta organização criminosa formada por ex-deputados do MDB. Procuradoria-Geral da República diz que o presidente do PP, um deputado federal e um ex-parlamentar, todos do mesmo partido, ameaçaram de morte uma testemunha. A informação consta na denúncia que foi apresentada esta semana ao Supremo. Para a Procuradoria-Geral da República, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, o deputado Eduardo da Fonte e o ex-deputado Márcio Junqueira tentaram obstruir investigações da Lava Jato. Segundo Raquel Dodge, os políticos atuaram para intimidar uma testemunha e forçá-la a trocar o depoimento. De acordo com o Ministério Público Federal, os parlamentares, além de ameaçar de morte a testemunha, deram dinheiro, pagaram despesas pessoais e prometeram cargos públicos e uma casa. Para a Procuradoria, o objetivo do grupo era que José Expedito Rodrigues Almeida, que foi secretário parlamentar e motorista dos políticos por quase 10 anos, desmentisse depoimentos que prestou em 2016 à Polícia Federal. A testemunha é considerada peça-chave para esclarecimentos de supostos crimes envolvendo o grupo do PP.
No começo de abril, a Polícia Federal fez busca e apreensão no gabinete de Ciro Nogueira, no Senado, e de Eduardo da Fonte, na Câmara. A operação foi pedida pela PGR e aceita pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no STF. O ex-deputado Márcio Junqueira foi preso em Brasília. Ele foi flagrado na chamada ação controlada da PF, entregando R$6 mil ao ex-assessor de Ciro Nogueira. A Procuradoria diz que o dinheiro serviria para comprar o silêncio da testemunha. A defesa do ex-parlamentar rebate, alega que se tratava de uma ajuda financeira pessoal. Agora a denúncia será analisada pela segunda turma do Supremo. Ainda não há previsão de quando a matéria entre em pauta do colegiado. O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o deputado Eduardo da Fonte negam as acusações. Hoje, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, pré-candidato ao governo. O programa é ancorado por Maria Lídia e teve a participação do comentarista de economia Vinícius Torres Freire. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, homologou o acordo de delação que o ex-ministro Antônio Palocci, do PT, fechou com a Polícia Federal. O conteúdo da colaboração, homologado pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4, está em sigilo. Mas ele teria entregue pessoas sem foro privilegiado. Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, aguardava desde abril a validação do acordo pela Justiça. O ex-ministro está preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba desde setembro de 2016. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em junho do ano passado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, envolvendo a empreiteira Odebrecht e contratos de sondas com a Petrobras. O Ministério Público Federal emitiu um parecer contrário à homologação da delação. No entanto, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as polícias federal e civil podem firmar acordos de delação premiada com investigados, mesmo sem a anuência do Ministério Público. 8 dos 11 ministros votaram nesse sentido. Um acervo gigante de 3.000 álbuns e dezenas de milhares de figurinhas. São cerca de 600 publicações só sobre futebol e 200 de Copa do Mundo. Fernando Camargo, que nasceu na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, deu um jeito de completar a coleção com figurinhas da Copa de 1930, época em que os álbuns nem existiam. Um personagem que é cara de São Paulo. O armário guarda o que, para Fernando, é uma preciosidade. A coleção dele de álbuns de figurinhas, mais de 3.000, quase todos completos. Diz que se apaixonou ainda menino pelo hábito de juntar os cromos e preencher o álbum. Eu não tinha cola branca, colava com arroz, fazia lá umas colas com farinha de trigo, né? E não importa o assunto, desenho infantil, super-heróis, seriados de TV e até uma relíquia de 1932. Nas figurinhas, emblemas e símbolos da Revolução Paulista. A turma da época fala que essas figurinhas, esses álbuns eram para angariar fundos para a Revolução, né? Esse aqui é o álbum que eu tenho mais antigo da coleção. Mas o tema que predomina é também quase uma febre nacional. Figurinha e futebol sempre foi ali, coladinho. Durante os últimos 30 anos, conseguiu reunir todos os álbuns e figurinhas lançados do Campeonato Brasileiro e do Paulista, também da Seleção Feminina e dos Mundiais. Esse álbum de 70 é um dos álbuns que eu mais gosto. Esse álbum é um álbum apaixonante. Assim, eu lembro, embora era muito pequenininho, mas eu lembro dessa Copa. Lembro do povo lá em casa, assistindo. E sem contar que foi a melhor Copa. E a melhor seleção de todos os tempos, né? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. O Fernando tem os álbuns de todas as Copas do Mundo, exceto os das mais antigas, quando não existia esse tipo de publicação. Isso gerava nele uma certa frustração. Até que o Fernando, que é designer gráfico de profissão, decidiu fazer ele mesmo o que ninguém nunca tinha editado no Brasil. Olha aqui, o álbum de figurinhas do primeiro Mundial de Uruguai, de 1930. Durante 5 anos, ele pesquisou para encontrar as fotos das seleções, checou os nomes dos jogadores e já concluiu também o álbum da Copa de 34 e o da de 38.
Na primeira seleção brasileira da história, destaque para Araquém Patusca, o craque da época. E 4 anos depois, para o mestre da bicicleta, Leônidas da Silva. E no álbum da Copa de 1938, o registro da única seleção de Cuba a disputar um Mundial. Um hobby que consome tempo e dinheiro. Custa 1, 2, 3.500, depende muito, né? Então a coleção valeria uma fortuna, mas Fernando desconversa. O valor mesmo é aquele valor sentimental, você poder olhar, lembrar, é uma volta à infância, né? Pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. E vamos à Copa do Mundo de 2018 com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Que sufoco! Vitória sofrida para o Brasil no jogo de hoje contra a Costa Rica pela segunda rodada do Grupo E. Boa noite, Celso. Boa noite, Estela. Foi um jogo dramático. Apesar do placar apontar a vitória por 2-0, os gols só aconteceram nos acréscimos da partida realizada em São Petersburgo. Jogo que teve de tudo, desde tombo do técnico Tite ao choro de Neymar ao final do jogo. A seleção lidera o grupo e se classifica para a próxima fase com um empate quarta-feira contra a Sérvia. Veja os gols da vitória brasileira. Em São Petersburgo, a primeira chegada perigosa foi da Costa Rica. Celso Borges aproveitou o cruzamento de Gamboa e quase abriu o placar. Do outro lado, Neymar recebeu um bom passe de Felipe Coutinho, mas Navas saiu bem para evitar o gol. Já no segundo tempo, Neymar não conseguiu aproveitar o cruzamento e a bola ficou com o goleiro da Costa Rica. A pressão brasileira quase deu resultado, também na cabeçada de Gabriel Jesus e no chute de Felipe Coutinho. Neymar teve outra chance de gol no cruzamento de Paulinho, mas bateu para leve desvio de Navas. Em uma das poucas chegadas da Costa Rica, o zagueiro Miranda teve que se desdobrar por 2 vezes para tentar afastar o perigo. A jogada terminou com marcação de impedimento após Alisson sair do gol. Aos 26, Neymar quase deixou dele, raspando na trave. Minutos depois, foi tocado por Gonzalez, caiu na área e o pênalti foi marcado. Porém, avisado pela comunicação, o árbitro recorreu ao vídeo. Depois de ver as imagens, voltou atrás da decisão. Aos 45, depois do toque de cabeça de Firmino, Gabriel Jesus não conseguiu dominar a bola, mas ela sobrou limpa para Felipe Coutinho fazer 1-0 Brasil. A alegria foi tanta na beira do campo que nem o técnico Tite conseguiu se manter de pé. Houve tempo para mais e após o rápido contra-ataque, Douglas Costa mandou na medida para Neymar fechar a conta. Brasil 2, Costa Rica 0. E lágrimas do camisa 10 depois do apito final. E logo depois, pelo grupo do Brasil, a Suíça levou a melhor sobre a Sérvia em jogo muito disputado. A vitória suíça foi de virada, conquistada com um gol de Shaqiri nos minutos finais. Com a vitória, os suíços assumiram a segunda colocação no grupo, com o mesmo número de pontos do Brasil, mas um gol a menos de saldo. Veja os gols da partida disputada na tarde desta sexta-feira. Pelo grupo do Brasil, Suíça e Sérvia jogaram agora há pouco em Kaliningrado e os sérvios saíram na frente. Logo aos 4 minutos de jogo, Tadic cruzou e Mitrovic subiu mais alto que a zaga para tirar o 0 no placar. Aos 6 minutos do segundo tempo, no contra-ataque suíço, Shaqiri arriscou, a bola explodiu na zaga e Xhaka pegou o rebote para acertar um belo chute e deixar tudo igual, 1-1. No final do tempo regulamentar veio a virada. Xhaka lançou Shaqiri, que invadiu a área, tocou na saída do goleiro e definiu o marcador. Suíça 2, Sérvia 1. Com a vitória da Suíça, a Sérvia vai vir com tudo para cima do Brasil. Sim, porque né, precisa da vitória para se classificar. Então, o Brasil se classifica com um empate. Se vencer, tem grande chance de ficar em primeiro lugar no grupo. E aí, ficar em primeiro lugar no grupo, depende muito do que vai acontecer também no jogo de amanhã da Alemanha, né? Mas pode evitar uma Alemanha, por exemplo, na próxima fase. Poderia pegar o México ou a Suécia. Depende do que vai acontecer no outro grupo, que está tudo muito indefinido. A Alemanha precisa correr atrás da vitória contra a Suécia amanhã. Então, o Brasil joga por empate. O empate está classificado.
vitória garante praticamente o primeiro lugar no grupo. Se perder, corre o risco de ser eliminado caso a Costa Rica não vença a Suíça na última rodada. Como a Costa Rica já está eliminada, é pouco provável, então uma derrota pode tirar o Brasil da Copa do Mundo. Agora, falando sobre esse jogo de hoje contra a Costa Rica, era um jogo que você esperava que seria difícil, e foi um jogo muito difícil pelo futebol apresentado hoje. O que você acha que o Tite deve fazer? Manter esse time do segundo tempo contra a Sérvia? O primeiro tempo do Brasil foi abaixo do esperado, foi pior até do que o futebol apresentado contra a Suíça. Dos jogadores que ele mexeu, o Fagner entrou bem no time, não comprometeu. E o Douglas Costa, especialmente no segundo tempo, foi muito bem também. Firmino também, que entrou muito bem. Exatamente. Né? Então, pelo menos o Douglas Costa talvez ele mantenha. O Fagner deve continuar também como titular. Tá certo. Islândia e Nigéria jogaram hoje em Volgogrado, um jogo que interessava demais para os argentinos. Os hermanos ficaram secando ali a Islândia, né? Os argentinos torceram muito para a Nigéria e ela não decepcionou. Ganhou da Islândia por 2-0. Resultado que deixou a Argentina ainda na briga, viva na briga, pela classificação. Ahmed Musa foi o artilheiro da partida. Em Volgogrado, Nigéria e Islândia disputaram a partida pelo grupo D. No início, quem dominou foi a Islândia, dando trabalho para o goleiro nigeriano. Nos primeiros minutos, Moses puxou o contra-ataque e tocou para Ahmed Musa na grande área, que dominou e mandou a bomba para abrir o placar. Aos 29, Musa recebeu o lançamento, ganhou de Arnason e driblou o goleiro para fazer mais um gol. Nigéria 2, Islândia 0. É a Argentina precisando aí de uma vitória também, né, Celso? Verdade, precisa para classificar de preferência por 2 gols de diferença. E olha, em dias de jogos da seleção brasileira, como hoje, né, o ambiente de trabalho muda de cor, né, Celso? Muitas empresas aproveitam a seleção verde e amarela em campo para promover momentos de interação e descontração entre os funcionários. Dia de jogo da seleção brasileira na Copa definitivamente não é um dia normal, nem mesmo numa empresa de tecnologia, com clientes espalhados por todo o país. A forma de manter o atendimento e os funcionários motivados foi convocá-los para assistir a partida no próprio local de trabalho. Mas com algumas mudanças, é claro. Além da decoração em verde e amarelo, as camisas personalizadas, foi liberada a pintura no rosto e tem até uma manicure à disposição dos colaboradores. O pessoal hoje pediu mais verde, amarelo, azul, assim, cor da Copa mesmo. Ela trouxe umas cores diferentes, né? Então a gente está entrando na torcida. Deste jeito, ninguém reclama de estar no trabalho. Você está com toda a empresa aqui curtindo, assistindo o jogo, se divertindo e também você está aqui de plantão, né? Caso aconteça alguma coisa, caso tenha alguma coisa, muita gente, a gente consegue tocar também. Então acaba unindo, né? A diversão e a responsabilidade também aí do dia a dia. E basta o jogo contra a Costa Rica começar para o ambiente mudar de vez. A atenção é total à partida e palpites não faltam. Ricardo parecia prever algo de bom para a seleção de Tite. Eu tô com uma boa expectativa, cara. 2-0 pro Brasil, golzinho do Neymar aí para ele estrear, tá valendo. As cornetadas no time também são contundentes. Afinal, todos aqui têm um pouco de técnico de futebol. Mas não é todo mundo aqui na empresa que pode largar tudo para acompanhar a partida. Esse setor aqui, por exemplo, é o setor de suporte, de atendimento ao cliente. Então eles estão assistindo ao jogo, mas muito focados com o trabalho. E até a comemoração é mais contida. Tem muito cliente que continua trabalhando durante o jogo, então a gente não pode parar o suporte, por exemplo, nem a parte de TI. Mas eles também estão assistindo, tem uma TV ali para eles, com certeza eles vão aproveitar bastante. A recomendação é só não comemorar muito. Ali o barulho é um pouquinho mais baixo só. Um 0-0 sofrido no primeiro tempo. Eu espero que saia gol logo, porque a gente tá sofrendo. Pelo menos um golzinho, porque tá difícil. Gols mesmo, Jaqueline, só no final. Para matar a torcida do coração e deixar a festa na firma completa. Agora que vem a Sérvia. Em 2002 eu nem lembro, eu não ligava pra Copa, tinha, sei lá, 7, 6 anos. Então eu quero muito ver o Brasil ganhar e dessa vez eu tô sentindo que vai. Não teve comemoração contida, não. O pessoal comemorou bem ali, né? Muito obrigada, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Com você, Gamberini. Começou hoje aqui em São Paulo uma feira que reúne as principais novidades do setor de tatuagens.
A abertura do evento, que coincidiu com o Jogo do Brasil, teve até concurso entre os tatuadores, inspirados no Mundial. Roupa preta que nada. Renan e Joelma vieram vestindo a camisa da seleção. Nós viemos vindo pela rádio, parecia que a gente estava nos anos 70, 80 vendo o Jogo do Brasil. A bola estava no meio de campo, a gente já estava nervoso, né? Com aquela questão de ser na rádio. Eu acho que o importante é a gente sempre estar torcendo. Como a abertura coincidiu com o horário do pós-jogo do Brasil, os tatuadores chegaram antes e viram a partida no próprio evento. O Arthur nem perdeu tempo, comemorou a vitória do Brasil e foi logo fazer uma tatuagem no peito. Dói mais a tatuagem ou a sofrência do Jogo do Brasil naquele final ali? Eu acho que o Jogo do Brasil estava embaçado, hein? Doeu mais. Alguns estavam mesmo ligados em outros tipos de jogo. É uma forma de distração, né? E a gente acaba esquecendo um pouco a dor também, né? Com o joguinho, né? Então ajuda bastante. A feira está na sua segunda edição e já é a segunda maior do Brasil. Em 3 dias de evento são esperadas pelo menos 10 mil pessoas. E o fato de ele acontecer bem no meio da Copa do Mundo não atrapalhou em nada a programação. Muito pelo contrário. É que a feira lançou um concurso entre os tatuadores e um dos temas é o Mundial. O Felipe vai concorrer. Ele está tatuando a taça na perna do amigo Caio. Muita gente adora o futebol, que na verdade é o que trata. Né? Vai colocar a cor dourada aí também, não? Vou colocar amarelo, dourado, verde, vai ter diversas cores porque eu quero fazer uma aquarela. O evento também abre espaço para piercings, roupas e painéis temáticos feitos especialmente por causa da Copa. Tem o do Ronaldo, do Pelé, mas cadê o Neymar? Acabou vendendo por conta da Copa. Alguém já foi lá e pegou o Neymar. Alguém já pegou o Neymar. Espero sempre que tenha caído. E tudo bem se o título não vier. Pelo menos o Caio vai levar o troféu com ele, na pele. Taça do Mundo é nossa, né? A feira fica até domingo no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, na Consolação. Os ingressos custam R$ 30. Quem levar 1 quilo de alimento, paga meia. A sexta-feira foi quente em todo o estado de São Paulo, com máxima de 26 graus aqui na capital paulista. Vamos ver como fica o fim de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O tempo continua firme na maior parte do país, mas tem frente fria pela região sul. Amanhã há risco de chuva forte no sul e o mar fica bastante agitado. Esse sistema só chega ao sudeste no domingo, mas já enfraquecido e causa só um aumento de nuvens e chuviscos pontuais na faixa leste, principalmente no litoral. Tempo firme e quente esse final de semana no Rio de Janeiro e no Espírito Santo e chuvas passageiras em todo o litoral do Nordeste. No norte, tempo abafado e pancadas de chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 25 graus com chuvas a partir da tarde. Em BH, máxima de 28. Na capital fluminense, sol, tempo firme e temperaturas entre 16 e 32 graus. E em Salvador, chuvinha rápida, mas o sol predomina. Dá para ir à praia e faz calor de até 29 graus amanhã. Para São Paulo, final de semana promete tempo firme. Por causa do friozinho da madrugada, pode haver névoa de manhãzinha em algumas áreas, mas depois o sol predomina. Chega a fazer 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Faz bastante calor também em Barretos, em São José do Rio Preto e na cidade de Bauru, com máxima na casa dos 30 graus. E no litoral, calor à tarde em torno dos 28 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Lembrando que no domingo o tempo fica um pouco mais nublado na costa paulista, mas não deve chover não. Para a capital, ainda faz aquele friozinho da madrugada, mas esquenta à tarde. Nesse sábado, mínima de 13 e máxima à tarde na casa dos 26 graus por aqui. Aí no domingo, poucas mudanças, os termômetros ficam ali entre 15 e 26 graus. E para começar a semana, tempo firme ainda. Máxima prevista de 25 na segunda-feira. Mesmo com a atuação do Banco Central, o dólar fechou hoje em alta, cotado a R$ 3,78, alta de 0,5%. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Durante o paradão caminhoneiro, quase todo mundo soube da história do preço da batata.
Aqui no Ceagesp, o quilo passou de R$ 1,50 para R$ 17. Esses aumentos do caminhonaço apareceram na prévia da inflação de maio. O aumento do IPCA, do Índice de Inflação, foi o maior em 20 anos para os meses de maio. Em junho, a alta de preços vai ser, na média, quase a mesma. Em tese, foi um aumento excepcional, passageiro, por causa do desabastecimento, claro. O que é mais raro, fica mais caro. Quase 70% do aumento de preços de maio veio de comida e gasolina, que também ficou rara e cara. No caso da comida, as maiores altas foram a da família da batata, do leite, da carne e de frutas. Como esses aumentos aconteceram pela falta temporária de produtos, alguns economistas dizem que tudo vai voltar ao normal. Dizem que em julho e agosto a inflação será zero. E isto se não acontecer algum outro problema. Mas estão acontecendo outros problemas. Como todo mundo sabe e acabou de ver, o dólar passou da casa de R$ 3,25 no início do ano para R$ 3,75 nas últimas semanas. Dólar em alta, todo mundo sabe, pode encarecer combustíveis, trigo, pão, carne, óleo e muito mais coisa. O dólar, por sua vez, sobe por causa de uma ciranda de confusões. No mundo, Donald Trump quer entrar em guerra comercial com outros países, com a China em especial. Quer cobrar mais impostos sobre produtos importados pelos Estados Unidos. E isso causa confusão no comércio e na economia mundial em geral. E isso afeta o dólar. A alta de juros nos Estados Unidos também afeta o preço do dólar. Como se não bastasse, temos nossa confusão doméstica. O governo quebrado atrapalha o crescimento da economia. E se ganhar um candidato a presidente que não consertar o governo, vamos ter mais problemas. E o medo de mais crise faz o dólar subir também. Em resumo, as batatadas do paradão caminhoneiro pioraram várias crises no Brasil e afetaram a inflação, que andava baixa. Mas depois de uma alta passageira, os preços poderiam ficar mais normais. É essa a tendência principal. Mas, com a confusão que eleva o preço do dólar, existe agora mais risco de preços em alta. Boa noite. Pesquisa Datafolha aponta que 32% dos eleitores acreditam que o ex-presidente Lula do PT é o mais preparado para acelerar o crescimento da economia. A preferência foi indicada pelos entrevistados de maneira espontânea. Depois de Lula do PT, aparece o deputado Jair Bolsonaro do PSL com 15%, Marina Silva da Rede com 8%, Geraldo Alckmin do PSDB e Ciro Gomes do PDT, os dois com 7%. No Nordeste, 51% dos entrevistados opinaram que Lula é o melhor candidato para a economia. 8% na região votaram em Bolsonaro e Ciro Gomes, 7% em Marina Silva e 2% em Geraldo Alckmin. Entre os eleitores com ensino superior, Lula e Bolsonaro ficam empatados, com 20% cada. 9% indicaram Geraldo Alckmin e Ciro Gomes e 6% Marina Silva. No grupo que tem apenas o ensino fundamental, o petista atinge 37%, Bolsonaro 9%, Marina Silva e Geraldo Alckmin 8% e Ciro Gomes 7%. 40% dos eleitores que têm renda mensal de até 2 salários mínimos indicaram Lula, 11% Bolsonaro, 8% Marina Silva e 6% Geraldo Alckmin e também Ciro Gomes. Entre os mais ricos, com mais de 10 salários mínimos por mês, Bolsonaro lidera com 22%. Depois vem Geraldo Alckmin com 17%, Lula com 14%, Henrique Meirelles com 12%, Ciro Gomes com 9% e Marina Silva com 1%. A Organização das Nações Unidas pediu hoje que os Estados Unidos encontrem alternativas à detenção de crianças imigrantes. Para o Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, o governo Trump precisa reformular com urgência a política migratória americana. O presidente Trump acusa o Congresso de atrasar a votação da reforma do sistema de imigração por motivos políticos. O Departamento de Defesa afirmou que vai estudar como abrigar em bases militares as crianças imigrantes separadas dos pais na fronteira. Segundo o Pentágono, foram solicitadas 20 mil vagas. 4 bases já foram visitadas para ver se é possível montar esses abrigos. Os Estados Unidos têm sido criticados duramente no mundo todo por enjaularem crianças separadas de suas famílias. O Conselho de Direitos Humanos da ONU acusou a Venezuela de executar grupos de oposição em bairros pobres do país.
A organização afirmou que há provas suficientes para dizer que as forças de segurança venezuelanas ainda estariam alterando a cena das execuções para parecer que as vítimas morreram em combate. O mesmo documento afirma que o Estado de Direito está praticamente ausente na Venezuela. Ao menos 12.300 pessoas foram detidas entre janeiro de 2014 e abril de 2018, nos protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro, reeleito recentemente até 2025, em eleição criticada no exterior. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos é um organismo isento. Ele não tem partido político. E o relatório que ele divulgou hoje sobre a Venezuela é de arrepiar os cabelos. Não é documento da oposição à ditadura de Nicolás Maduro e nem dos chamados golpistas contra o regime bolivariano. É a própria ONU quem está falando. O relatório denuncia grupos de extermínio que atuam sob a proteção da ditadura. A denominação desses grupos é um eufemismo nojento. Eles se chamam Operações de Libertação do Povo, mas são verdadeiros esquadrões da morte, impunes e sanguinários. Segundo a ONU, entre julho de 2015 e o final do ano passado, esses bandidos mataram ao menos 505 opositores ao regime. Eram quase todos moradores de favelas. A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir a abertura de processos contra mais de 300 suspeitos. Mas, em lugar de investigar, a ditadura caçou a procuradora Luiz Ortega, ameaçou prendê-la e ela precisou se exilar na Colômbia. O detalhe importante é que não entram nessa conta os 46 mortos durante as manifestações de rua que eclodiram contra a ditadura no ano passado. Diante da impunidade, o Alto Comissariado da ONU, que funciona em Genebra, propõe que a Venezuela seja levada ao Tribunal Penal Internacional. É a Corte Internacional de Haia, na Holanda, onde foram julgados os genocidas da antiga Iugoslávia e do Sudão do Sul. No mesmo documento, o Alto Comissariado diz que 87% dos venezuelanos estão na pobreza e 62% estão na miséria. E eu também acrescento, Nicolás Maduro foi reeleito no mês passado em meio a uma farsa eleitoral. Cerca de 1.800.000 venezuelanos já deixaram o país. Entre eles, médicos, professores e, vejam vocês, até eletricistas. A Venezuela é o país das prateleiras vazias, nos mercados e nas farmácias. E tem também hiperinflação. É essa a cara do paraíso socialista, tão elogiado por uma parte da esquerda brasileira. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região não aceitou o recurso extraordinário da defesa do ex-presidente Lula contra a condenação de 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Porém, aceitou o recurso especial. São recursos diferentes, mas se referem à mesma decisão. O recurso especial pode ser admitido se a defesa apontar algum aspecto da decisão que configure violação da lei federal e é mandado para o STJ. Já o recurso extraordinário cabe se os advogados apontarem que a decisão viola a Constituição e é então endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Lula cumpre prisão em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba desde o dia 7 de abril. E por causa da decisão do TRF4, o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, determinou hoje o arquivamento do pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula. Fachin entendeu que, como o TRF rejeitou mandar o recurso contra a condenação de Lula para o Supremo, o pedido da defesa ficou prejudicado. O julgamento estava marcado para a próxima terça-feira. As incertezas das alianças políticas é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Quem faz a análise é o cientista político Rui Tavares Maluf, coordenador do curso de Opinião Pública e Inteligência de Mercado da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, a articulação por alianças está aí mobilizando líderes políticos dos vários partidos, tudo de olho e mais tempo, né? Na TV para a conquista dos votos do eleitor. Agora,
A dificuldade da formatação dessas alianças, ela esbarra na questão da afinidade entre candidatos e partidos ou na arte complexa do velho e tradicional toma lá da cá? Eu acho que as duas coisas, Maria Lídia, mas também pela dificuldade que a maior parte das candidaturas tem tido para deslanchar. Isso é um fator que também é dificultador da formação dessas alianças. E há um outro elemento que não pode ser desconsiderado, que é a composição das alianças no nível nacional com as eleições estaduais. Elas acabam ficando muito amarradas umas às outras. E isso torna, num momento como esse, de tanta incerteza, de uma crítica exacerbada da sociedade em relação aos nossos representantes, isso é um problema a mais para o fechamento dessas alianças. Bom, houve toda uma movimentação daqueles chamados partidos de centro-direita, liderados ali pelo DEM, lá em Brasília, Rodrigo Maia e tal. E o curioso é que, nessa semana, o PP, que estava tão cobiçado, resolveu apoiar a candidatura de João Dória em São Paulo, candidato do PSDB. Da mesma forma que o PRB fez isso e apoiou também João Dória em São Paulo. Sobre apoio à candidatura de Geraldo Alckmin, nenhum pio. Aí eu quero saber, primeiro, se já esfarelou e acabou aquela possibilidade de uma frente de centro-direita em torno de um único candidato que os represente. E segundo, eu quero saber se PP e PRB apoiando Dória em São Paulo estão sinalizando que eles podem sim acabar apoiando o Alckmin para a presidência. Seria o mais lógico. Do ponto de vista de afinidades, que foi a sua primeira pergunta, seria efetivamente mais lógico. O que é menos lógico, por exemplo, é essa suposição de que poderia haver uma aliança no plano federal entre o DEM e o PDT de Ciro Gomes. Há muito menos afinidade. Nenhuma, entre, né? Nenhuma, se pensarmos né? bem. Rigorosamente falando, do ponto de vista individual. Historicamente, né? Não há. Não há mesmo. Ainda que no passado o próprio Ciro Gomes esteve nas fileiras do PSDB. No início, ele, né? Muito no início, né? Após o momento que ele deixa o Ministério da Fazenda, ele praticamente começa a construir uma carreira solo. E muito, vamos assim dizer, dentro dessa visão ideológica que estaria à esquerda do PSDB. Portanto, com o DEM, então, a distância é muito maior. Bom, agora é o seguinte, a gente vê que os candidatos com Copa do Mundo e tudo já estão afinando o discurso, estão tomando atitudes mais claras, criando fatos políticos com declarações e atos e tal. E com isso eles já estão delineando mais claramente o perfil de cada um. Então, se nós olharmos aí o cenário político eleitoral, nós temos um que é vítima da justiça, que se diz, tá certo? Outro que tem toda uma postura de ser o confiável, há o nacionalista, já tem o novo na política, que se apresenta assim. Tem uma que se apresenta como a coerente com as próprias ideias e também há quem já esteja definindo um perfil de assertividade bem mais agressiva. Nesses perfis todos aí, no seu entender, pelo que o eleitor declara como sendo anseio do eleitor brasileiro, algum deles está mais afinado? Acho pouco provável, pelo menos nesse espectro intermediário. Claro que nas extremidades, se nós colocarmos Jair Bolsonaro como uma delas e, eventualmente, na ausência de Lula e de um candidato visualizável do PT, o Ciro Gomes, nós poderíamos dizer que, por uma parcela, ainda que na soma das intenções de votos, não se chegue nem à metade do eleitorado brasileiro, essas duas que eu acabei de mencionar, seria, vamos dizer... Quer dizer, no caso, seria Lula e Bolsonaro? Você está se referindo a eles? Primeiramente, sim, mas como... não há probabilidade de Lula rigorosamente ser candidato, ainda que se inscreva o nome dele, aí já eu substituiria provisoriamente pelo nome de Ciro Gomes, tentando ocupar esse espaço. Então, a impressão que nos dá é que uma parte desse eleitorado, de uma certa maneira que votaria no PT, se inclinaria, eventualmente, para aquilo que estaria mais próximo, haveria aí uma certa lógica, que seria essa daí. Mas ainda assim, se a gente pega
essas duas candidaturas na extremidade e a somássemos, no momento, elas não chegam a 50% do nosso eleitorado. Agora, Rui Tavares Maluf, tem uma outra questão. Está crescendo aí uma especulação sobre um voto que já ganhou um apelido de Bolsodória. Qual seja, seriam os eleitores que já declararam que votam em Dória para a presidência da República. Eles não dizem que votam em Alckmin, mas sim em Bolsonaro. Aí já há também especulação que poderia estar sendo repetido um fenômeno que já aconteceu em 2006, quando em Minas Gerais houve o Lulécio. Quem votou no Lula, votou no candidato do PSDB para o governo de Minas, que era o Aécio Neves. E isso implodiu, acabou implodindo a candidatura. Os eleitores de Aécio fortaleceram a candidatura de Lula, que foi quem foi eleito. Eu pergunto, esse tal de Bolsodório, que poderia estar crescendo em São Paulo, é uma ameaça séria à candidatura de Geraldo Alckmin? De certa maneira, sim, Maria Lídia, devido à fragilidade dos partidos políticos. E o PSDB não está fora dessa fragilidade, né? Hoje em dia, o PSDB dificilmente pode ser reconhecível como um partido que tem alguma coesão programática de ação. Então, se existem já as questões individuais, elas se exacerbam ainda mais quando um partido está muito fragilizado. Então, eu acho que é possível, mas nós temos, de qualquer maneira, que dar mais tempo para a campanha oficial. Sim, teremos as convenções partidárias que definirão o quadro e, além disso, a Copa do Mundo que distrai, né? O eleitor. Precisamos aguardar. Precisamos aguardar. Muito obrigada. Eu é que agradeço, boa noite. Maria Lídia. Boa noite. Em delação premiada, ex-assessor de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, revelou que uma lista com nomes de deputados que recebiam propina foi repassada durante a transição para o governo de Luiz Fernando Pezão. No segundo mandato como governador, Cabral ainda dava uma mesada de R$900 mil para o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Melo, do MDB, que repassava esse dinheiro a deputados para garantir a base. Carlos Miranda disse que Sérgio Cabral dividiu os valores, recebidos principalmente da FETranspor, com o presidente afastado da Alerj, Jorge Picciani. O ex-assessor ainda disse que Cabral ajudou na campanha de Picciani a deputado estadual em 2014, com R$3 milhões vindos da OAS. O valor delatado não foi registrado na prestação de contas da campanha de Picciani. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana. Boa noite e até segunda. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, em Hora do Voto.